Olá, meus amigos, e dou início a mais uma edição do programa Imóveis em Foco para você que é um aficionado desse universo decor. E o programa de hoje está imperdível, confere aí. Saiba sobre arquitetura afetiva. Conheça a técnica de homestage, uma novidade do mercado imobiliário local. Veja a demanda por imóveis de alto padrão em nosso estado. E conheça a cidade que é berço da arquitetura ocidental. Gostou, né? Tudo isso e muito mais a partir de agora comigo, Márcio Monteiro, pela TV Tribuna SBT, para todo estado. E já inicia o Imóveis em Foco de hoje, falando de nossa psique e também da psicologia. E você sabia que tem tudo a ver com a arquitetura? A arquitetura afetiva, apesar de ser um termo antigo, entre os profissionais é algo novo e, em muitos casos, inexplorado. O princípio da arquitetura afetiva parte da ideia de trazer experiências para o ambiente físico, relembrando situações ou valorizando memórias das pessoas através dos objetos, móveis, cores, texturas, adornos, dentre outros elementos. Estar bem e feliz em um ambiente está relacionado diretamente com as nossas emoções e com o emprego da personalidade ao espaço físico. Para criar um aspecto de afeto e conforto em casa, o conceito de decoração afetiva se torna cada vez mais comum, aliado ao melhor da tecnologia e das possibilidades infinitas disponíveis no mercado. Mas há que ter critérios na hora de planejar o espaço e o estudo aprofundado das pessoas que habitam a casa é essencial para ter um sucesso na arquitetura afetiva. O lema é: se faz sentir, faz sentido estar ali. E agora comigo a arquiteta Aline Laureano, que vai estar nos explicando a importância real da arquitetura afetiva em nossas vidas. Então, Márcio, a arquitetura afetiva é um assunto assim muito delicado e nobre. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós temos 80% do nosso desenvolvimento está mais correlacionado ao nosso QE, que são as nossas emoções, do que o nosso QI. Então, o ambiente, o espaço construído, ele não só pode, como ele deve, trazer para um usuário, para um morador de uma residência, porque a arquitetura afetiva está muito correlacionada ao habitar, à moradia, ao descanso, do que a alguns outros tipos de ambientes. Então, o que acontece? Elementos podem ser trazidos para um determinado grupo familiar, ou uma pessoa individual, ou até mesmo um tema, quando é comercial, com aspectos que aguçam, que desenvolvem emoções positivas para aquelas pessoas. O arquiteto sabe que ele tem que trabalhar com cores, com luz, materiais. Só que é necessário, para que você elabore um bom projeto de arquitetura afetiva, que esses elementos sejam correlacionados a uma investigação. É como se a arquitetura ela tivesse uma alma, né? Então, para que essa alma ela possa ser viva, precisa ser feito um trabalho de agnóstico, uma comunicação entre o profissional, o arquiteto, e aquele cliente, quer seja um indivíduo único ou quer seja uma família. Então, Aline, a arquitetura afetiva tem tudo a ver, então, com 5 sentidos? Sim, Márcio, tem uma relação muito forte assim, com os 5 sentidos. Veja bem, o cheiro, né, é uma das coisas que às vezes não é notada, é uma coisa muito sutil, mas ele trabalha muito com a memória afetiva. Um exemplo que eu posso te dar, as coisas estão muito relacionadas também à nossa infância. Determinado espaço na infância que tinha um cheiro agradável de uma planta, né? Brincava num espaço, num jardim com a minha avó e ali ela cultivava uma determinada planta aromática. Quando é um trabalho investigativo, aquele elemento ele pode ser trazido de volta para aquela habitação, aquele lar, e vai trazer um sabor diferenciado para a vida daquela pessoa. Pode ser a própria planta com aquele aroma, pode ser uma releitura, um quadro
que represente aquela planta. Isso pode ser também através do tato, do visual. Márcio, é muito comum uma investigação que tem um resgate em determinados aspectos da infância. E a gente percebe que tudo isso está muito correlacionado ao que é um trabalho de psicologia, né? Muitas memórias poéticas estão presas lá na infância da pessoa. Então, é uma forma de projetar que ela tem um trabalho interdisciplinar entre aspectos arquitetônicos e os aspectos da psicologia, né? Por isso que na arquitetura afetiva a gente faz um mix daquilo que é tecnológico, mas também com aquilo que vem do artesanato. Aline, é muito curioso o que você está dizendo. Realmente, na época da pandemia, nós estávamos todos em quarentena dentro de casa. Eu vi muitas vezes nas redes sociais, muitas pessoas postando aquelas obras de arte que foram viajar, lembranças do passado. E, de fato, a lembrança afetiva foi muito bem-vinda nesses momentos que a gente estava tudo dentro de casa, né? Existe algum tipo de região que a arquitetura afetiva ela se predomina mais? Então, Márcio, no Espírito Santo há um uso muito grande de elementos das artes plásticas. Gravura, escultura, pintura. O capixaba ele gosta muito de marcar a sua decoração com esses elementos. E a gente tem uma facilidade, Márcio, de encontrar artistas que podem fazer um trabalho personalizado. Então, o ponto requinte, digamos assim, da arquitetura afetiva, é essa questão também de você poder personalizar. Você para trazer, assim, uma marca que seja específica sua, específica da memória daquela família, específica da história daquele casal, um determinado objeto que foi do casamento, e eles querem dar ênfase àquele objeto que foi do início do casamento. As pessoas estão anos casadas e precisam relembrar, reviver boas recordações. Então, a gente tem essa facilidade, né, de estar sempre se correlacionando, o arquiteto com o artista plástico, solicitar um tipo de estamparia, um tipo de escultura, pintura, gravura, que propicia esse aroma, esse frescor, essa leveza para uma arquitetura familiar, afetiva. Que matéria bacana, né, gente? Tá vendo aí como a arquitetura afetiva promove mudanças, avanços e melhorias? Muito obrigado, arquiteta Aline Lauriano, pela participação aqui hoje e aguardo você aqui no programa trazendo mais assuntos legais como esse, hein? E antes de chamar o break comercial, quero te dar uma excelente sugestão. Confere aí. Busca um futuro de sucesso para o seu filho. Desde 2002, o Centro de Ensino Albert Einstein está no mercado trazendo excelência em educação, com material didático do sistema Eleva de ensino, deixando você mais próximo do aprendizado do seu filho. São 6.000 metros quadrados te proporcionando atividades físicas, como natação, defesa pessoal, idiomas e música. Da educação infantil a partir dos 2 anos até o ensino fundamental do 9º ano. E o melhor de tudo, com a opção de tempo integral com acompanhamento nutricional. É aqui que eu confio em deixar o meu bem mais valioso. Centro de Ensino Albert Einstein. Que bacana, e tá vindo novidade por aí, aguarda, hein? E eu não me canso de dizer, Centro de Ensino Albert Einstein, neles eu confio. Matrículas abertas, não perca tempo, hein, gente? E já volto ao intervalo comercial para te apresentar uma técnica que faz muito sucesso nos Estados Unidos, utilizada para vender imóveis em menos tempo. E agora comigo a arquiteta Mônica de Aragão, que vai estar nos falando de uma técnica muito utilizada para a venda de imóveis. O que significa homestaging? O homestaging, ele é uma ferramenta de marketing que é utilizado no mercado imobiliário de forma que o imóvel seja vendido com mais facilidade. Essa técnica, ela surgiu nos Estados Unidos na década de 70, e ela surgiu justamente para isso, para alavancar esse mercado que estava em crise na época. E ela consiste em
modificar o aspecto visual de um imóvel que já existe, novo ou usado, de forma que ele venda com mais facilidade. Não é exatamente arquitetura, não é exatamente decoração, ele permeia essas coisas, mas é uma ferramenta de marketing mesmo. É um cenário, na verdade. Estamos trabalhando com um cenário. Mas talvez não pode ser confundido como uma reforma, por exemplo? Sim, sim. E, na verdade, existem algumas diferenças. Por exemplo, ele é menos oneroso. Quando você tem que fazer uma reforma, você vai despender X. Se você trabalha com o stager, que é a pessoa que faz o processo, ele vai entender que você não quer fazer um investimento tão alto, então você vai fazer uma série de intervenções simplificadas que vai fazer com que o seu imóvel ele venda com muito mais facilidade. Seja o cliente em si que queira vender o imóvel, seja a imobiliária que quer vender um imóvel novo. E para ser um stager, né, a pessoa que oferece esse tipo de serviço, é necessário ter que ser arquiteto ou design interiores? Não necessariamente. A pessoa ela precisa de ter noções de estilo, alguma coisa do mercado imobiliário, tem que entender um pouco de dimensionamento de espaço, mas qualquer pessoa pode executar, pode fazer, desde que esteja inteirado com esse tipo de coisa. Eu acredito, né, Mônica, que esse tipo de ferramenta só vem facilitar nas vendas dos imóveis. Hoje temos a fotografia, que muito ajuda, muitos profissionais, tem a rede social também, que facilita muito. E esse homestage vem para deixar ainda mais fácil a venda, né? É relativamente novo aqui no Brasil. Em São Paulo, o entendimento que eu tenho do assunto está mais relacionado ao mercado de São Paulo. Existem pessoas que já estão fazendo, seja como autônomos ou empresas, já estão prestando esse serviço e foi percebido que há um aumento nas vendas e na rapidez de se vender, porque você muda, você despersonaliza o imóvel caso ele seja usado, ou você, num imóvel novo, você arruma de tal forma rápida que você faz a venda com mais facilidade. Inclusive, o homestage ele possui vários níveis. Você pode, desde uma pequena consulta até uma intervenção maior. Então, o stager, o papel do stager é te oferecer uma gama de serviços que vai desde essa consultoria, de você rearranjar os móveis na casa, uma pequena pintura retirada de um papel de parede, ou pode ir um pouco a mais, derrubar uma parede, fazer uma reforma maior, depende do que você está disposto a investir na situação. Mônica, e as grandes consultoras imobiliárias já têm apartamentos já decorados para facilitar a venda deles. O homestage chega para fazer o que diferente? Chega exatamente para ser uma ferramenta menos onerosa. Quando você equipa um apartamento decorado, você tem um investimento tal. No homestage é possível fazer algo mais simples, pequenas intervenções em vários níveis, e que se consiga, dessa forma, fazer o cliente visualizar aquilo dali sem você ter que fazer um investimento tão alto. Então, isso serve para um corretor autônomo, uma imobiliária, né, que não tenha esse expediente de estar trabalhando com um apartamento totalmente decorado. Muito obrigado, arquiteta Mônica de Aragão, por ter nos trago um assunto tão bacana como esse, utilizado em todo o mundo, agora sendo tendência aqui também no estado do Espírito Santo. E agora, dentro desse mesmo universo do mercado imobiliário, vocês têm percebido como tem aumentado e aquecido o mercado de alto padrão aqui no estado? E agora comigo o corretor de imóveis, Fábio Chiabai, que vai estar falando para a gente sobre esse aumento, esse boom do mercado imobiliário em imóveis de alto padrão, né, Fábio? É isso aí, Márcio. Tivemos aí um crescimento bem interessante, bem significativo para o imóvel de alto padrão no estado do Espírito Santo. Um dos motivos desse aumento na busca do imóvel pelo alto padrão, muito dele se deve à pandemia, tá?
A pandemia trouxe a necessidade de uma moradia diferenciada, com espaços diferenciados, tá? E esse público do alto padrão, que já é um público que vem migrando de um outro imóvel, né? Ô, Fábio, no caso, hoje aqui no estado do Espírito Santo temos diversos empreendimentos já construídos, né? Em condomínios fechados, de alto padrão no caso. Tem imóveis na planta para ser construídos, né? Mas isso significa que o poder aquisitivo do capixaba aumentou? Não quer dizer necessariamente que o poder financeiro do capixaba tenha aumentado, tá? Quer dizer que o capixaba tem mudado um pouco o foco dele de prioridades, tá? Então, aquele capixaba, aquele consumidor que tinha um foco de, por exemplo, trocar de carro, realizar uma viagem internacional, ele já está pensando em poupar um pouco dessa reserva e trocar de moradia. É aquele cara que está saindo de um 3 quartos para um 4 quartos. É aquele cara que está pensando em ter um upgrade de área de lazer. É o cara que está pensando no bem-estar da família, uma vez que tivemos essa pandemia, onde todo mundo tem que ficar confinado. Então as pessoas começaram a reaver alguns conceitos de moradia. E agora, pós-pandemia, né? Estamos quase, graças a Deus, chegando ao final. Graças a Deus. Né? Como é que vai ser essa visão dos empresários para pós-pandemia? Então, agora a tendência é continuar, né? O mercado ele não retroage mais, tá? Ele vai continuar e a tendência é mais moderno, mais ecologicamente correto, mais sustentável, né? Mais espaço, mais serviços. Poxa, hoje temos no mercado empreendimentos com serviços de, por exemplo, cozinha padrão internacional. É simplesmente fantástico. Você ter tudo ao seu alcance, dentro do seu condomínio, é luxo, é segurança, é conforto. E esse consumidor de alto padrão, ele tem essa necessidade. Ô Fábio, todos nós temos percebido que o aumento de mercado imobiliário de alto padrão não é só no estado do Espírito Santo, né? Temos em diversas cidades em todo o Brasil. E exemplo mesmo, o Balneário Camboriú, né? Que hoje é a menina dos olhos em todo o Brasil, né? Todo mundo quer investir nesses lugares. Qual o mercado imobiliário em todo o Brasil é diferente? Qual é a diferença aqui no estado? A diferença aí do alto padrão do capixaba para o alto padrão dos demais estados está justamente diretamente ligado no nosso clima, tá? Nós temos um dos melhores climas para se viver no Brasil hoje. Nós nem temos muito calor ao extremo e nem temos um frio exagerado, né? Então esse clima traz um aproveitamento de ambiente externo onde o capixaba é muito ligado à natureza. Nós somos muito mais ligados à natureza, à praia, montanhas, do que as demais capitais. Com a vinda da pandemia, começamos a ficar mais confinado, teve-se a necessidade, né, de se criar áreas de lazer mais espaçosas. Então o capixaba hoje ele tem a pegada de curtir a natureza, curtir o nosso ambiente, que é maravilhoso, né? As nossas praias que são lindas, mas hoje nós temos também a necessidade de ter uma boa área de lazer para trazer uma boa segurança, uma boa infraestrutura para a nossa família viver bem. Muito obrigado, corretor de imóveis Fábio Quiabai, por ter nos trago informações de um mercado imobiliário tão exclusivo e tão sonhado por muitos, né? E já volta o intervalo comercial agora para você conferir a cidade que é o verdadeiro berço da arquitetura ocidental. A arquitetura romana foi uma importante manifestação artística dos romanos na antiguidade, que privilegiavam as obras utilitárias e alcançaram grande eficiência na construção de aquedutos, banhos públicos, pontes, estradas e mercados. Devido às suas semelhanças com o modelo grego, do qual incorporou as colunas, alguns pesquisadores agrupam ambos os estilos, denominando-os como arquitetura clássica. No entanto, a arquitetura romana tem características e avanços que vão muito além do usado nas construções da Grécia, resultado da longevidade e extensão do Império Romano. A arquitetura romana também foi expressiva na construção de templos, palácios, basílicas, panteões, pórticos, tribunais, anfiteatros, mosteiros e igrejas. A arquitetura romana presenciou várias inovações que ainda hoje são muito utilizadas.
Os romanos foram responsáveis pela invenção de uma espécie de cimento, do concreto armado e do ladrilho. Aliás, os romanos foram os primeiros a desenvolver uma massa efetivamente capaz de colar as estruturas, de modo que os arquitetos pudessem ser muito mais criativos em seus projetos. Assim como as construções atuais, os principais materiais utilizados na arquitetura romana eram as pedras cortadas em blocos retangulares, o tijolo de concreto, alvenaria, madeira, gesso, mármore e azulejos. Nenhuma ida a Roma fica completa sem uma visita ao Coliseu, símbolo do Império Romano e que começou a ser construído em 72 a.C. A ação do tempo foi deixando marcas na bela construção, mas ainda assim é possível ter boa ideia do local que foi palco para o combate entre gladiadores e batalhas com animais, performances que costumavam ser assistidas por até 73 mil pessoas. Bem no centro da cidade está o Templo de Todos os Deuses, o Panteão. Um imponente monumento arquitetônico clássico que resistiu não só ao tempo, mas também às várias transformações sofridas ao longo dos anos. Como Coliseu, o Fórum Romano é um dos pontos imperdíveis da Cidade Eterna. Isso porque as ruínas que habitam o local hoje em dia foram o centro da vida cívica e econômica na Roma republicana. Na zona norte da cidade encontra-se o Vaticano, sede da Igreja Católica. A Basílica de São Pedro é a mais famosa obra de arquitetura renascentista e uma das maiores igrejas do mundo. As piazzas romanas, ornamentadas por lindas fontes e esculturas, são importantes pontos de visitação em Roma. A Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, Piazza del Popolo e a Piazza Venezia são algumas das principais praças da cidade e atraem milhares de visitantes diariamente. Desde a antiguidade, Roma tem sido referência na arquitetura, sobretudo por sua grandiosidade e luxuosidade, mas também pela eficiência de suas construções. A Cidade Eterna continuará sendo destino de milhares de amantes da arquitetura e de história, e será sempre fonte de inspiração para os projetos de profissionais de todo o mundo. Muito obrigado, Pedro Machado, por mais uma vez nos mostrar uma belíssima cidade e hoje o berço da arquitetura. E todos vocês já sabem do nosso compromisso, todo sábado, 8h30 da manhã e na segunda, 1h15 da tarde. E também pode nos acompanhar nas nossas redes sociais, @Imóveis em Foco, e também lá no Tribuna Online, acessar de todas as edições. E não perca na semana que vem comigo, Márcio Monteiro, pela TV Tribuna SBT. Aguardo você, hein?